Olá, eu sou o professor Thales e nessa aula eu vou te ensinar a fazer uma multiplicação entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial, que é com certeza a operação mais fácil de todas. Ao multiplicar um escalar por um vetor, o resultado continua sendo um vetor que pode ter o módulo e sentido alterado. E aí, claro, vai depender do valor escalar que está multiplicando. Vamos pegar o primeiro exemplo, uma equação de física bem conhecida, que é a segunda lei de Newton. Força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração do corpo. Então, note que a massa é uma grandeza escalar, mas a aceleração é uma grandeza vetorial. Então, eu estou multiplicando um escalar por um vetor e o resultado disso é a força resultante, que também é uma grandeza vetorial. Se eu te disser, por exemplo, que a massa do corpo é igual a 3 kg, e claro que é um valor positivo, até porque a massa de um corpo tem que ser positiva, então isso significa dizer que o vetor força resultante é igual ao triplo do vetor aceleração. E como não tem nenhum valor negativo aqui, o vetor força resultante mantém a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Só vai mudar que ele tem o triplo do tamanho, o triplo da intensidade ou do módulo. Ou seja, se eu te disser que o módulo do vetor aceleração é de, por exemplo, 2 metros por segundo ao quadrado, então multiplicando aqui 3 com 2, o módulo da força resultante com certeza tem que ser igual a 6 newtons. E se, por exemplo, a aceleração desse corpo é para cima, com o valor de 2 metros por segundo ao quadrado, então, nessa operação vetorial, a gente obtém uma força resultante também para cima, mas com o triplo do tamanho. Então, vou fazer aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse vetor representa a força resultante. Claro que na prática, nos problemas, você não tem que ficar assim tão preocupado em desenhar um vetor exatamente com o triplo do tamanho. Não tem que ficar levando isso à risca toda a questão que você vai fazer, não. Mas, teoricamente, um vetor tem que ter o triplo do tamanho se está sendo multiplicado por 3, o dobro do tamanho se for multiplicado por 2, e assim por diante. Vamos pegar aqui um outro exemplo, agora envolvendo valores negativos. Força elétrica sobre um corpo é igual ao produto da carga elétrica do corpo pelo campo elétrico na qual ele está submetido. Você não tem que conhecer essa equação não, tá? Se você não lembra disso, não tem problema nenhum. Eu só quero que você veja que, mais uma vez, temos a carga, que é uma grandeza escalar, multiplicando o campo elétrico, que é uma grandeza vetorial. E isso resulta na força elétrica, que é também uma grandeza vetorial. Só que agora eu vou te dizer que a carga do corpo é igual a menos 1. A unidade de medida é o coulomb, então a carga é de menos 1 coulomb. Ou seja, isso significa que o vetor força elétrica será igual a menos 1, não precisa colocar 1, tá? Porque não faz diferença nenhuma, será igual a menos o vetor campo elétrico. O módulo permanece o mesmo, porque eu estou multiplicando por 1, só que como o valor é negativo, isso vai inverter o sentido do vetor. Se eu te disser, por exemplo, que o campo elétrico, o módulo do campo elétrico... E aí, você está gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! É de 5 newtons por coulomb. Isso significa que a força elétrica também terá módulo de 5, só que aqui seria 5 newtons de força. E que se o vetor campo elétrico ele está, por exemplo, nessa direção e sentido, fiz aqui numa diagonal para cima e para a direita, aleatório, tá? Estou escolhendo um vetor qualquer. Então, na multiplicação, o resultado é um vetor força no sentido oposto. É só inverter o sentido. O módulo deve permanecer igual, porque foi multiplicado por 1, mas o sentido tem que inverter, já que um é o oposto do outro.
Isso aqui é a definição de vetor oposto. Um vetor é oposto ao outro quando o seu módulo é igual, a direção é igual e apenas o sentido que fica ao contrário. Pegando aqui um terceiro exemplo só para finalizar mesmo, só para juntar todas essas ideias, agora saindo um pouco da física e colocando uma equação genérica para você. O vetor Bzão, um vetor qualquer, tá? Sem significado físico a priori, é igual a um número escalar, que eu vou chamar de n, que multiplica um vetor azão. Então, aqui generalizando, o azão vai ser um vetor que está sendo multiplicado pelo nzinho, que é uma grandeza escalar, resultando num vetor Bzão. Bom, colocando valores, suponha que o n é igual a 2, ou melhor, menos 2, para ficar um exemplo bem completo, e que o vetor a tem módulo igual a 4 unidades quaisquer, tá? O 2 é uma grandeza adimensional, ele não tem unidade de medida, mas o vetor tem 4 unidades de alguma coisa. Pode escolher aí o que você acha melhor. Como eu estou multiplicando por 2, o vetor Bzão, que é o nosso resultado, terá módulo de 8 unidades. Porém, como é menos 2, ele vai ter o dobro do tamanho e também terá o sentido invertido. Então aqui ele está mudando não só o módulo, mas também o sentido. Por isso que eu peguei 3 exemplos. No primeiro exemplo, eu quis que você entendesse a questão de mudar o tamanho na hora que você multiplica por um valor escalar. No segundo, eu queria que você entendesse a lógica de inverter o sentido ao multiplicar por um valor negativo. E agora é o exemplo mais completo. Suponha que o vetor azão ele estivesse aqui para a direita. 1, 2, 3, 4, módulo 4, direção horizontal, sentido para a direita. Esse é o vetor azão. O resultado, ao multiplicar por menos 2, será um vetor com 8 unidades e apontando para a esquerda, sentido contrário. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esse é o vetor Bzão. E assim por diante. Agora você pode entender qualquer exemplo por qualquer valor, seja ele positivo ou negativo. Eu posso também reduzir o tamanho se eu estivesse multiplicando por um valor menor do que 1. Então, se esse n fosse, por exemplo, 0,5, vamos trocar aqui, ó, menos 0,5. Ou 1 sobre 2, né, se você preferir. Se fosse menos meio, então menos meio com 4, o vetor Bzão teria unidade de 2. E ao invés de seu tamanho ser o dobro, o triplo, alguma coisa do tipo, nesse caso seria metade. Então é só reduzir para 1, 2. Prontinho. Esse seria o vetor da multiplicação. Bom, espero que tenha entendido. Muito obrigado e até a próxima aula.